momento a gente muda de assunto, mas segue com um problema grave. Virou uma epidemia social. A questão das bets e dos jogos online. Por quê? Porque há identificação de pessoas pobres que deixam de cumprir com as obrigações de dentro de casa para apostar em jogos virtuais que estão todos aqui, ó, no celular, na palma da mão. O Banco Central, por exemplo, divulgou que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram 3 bilhões de reais para casas de apostas virtuais, isso só no mês de agosto. O montante corresponde a 21% do total, dos 14 bilhões que foram pagos pelo governo. Ao todo, 24 milhões de pessoas físicas jogaram nas bets em agosto. O total apostado foi de 20 bilhões. Desse montante, 15% ficaram com as casas de apostas. 3 bilhões, 3 bi em um mês, ficaram nas casas de aposta. O restante foi distribuído como prêmio. O estudo foi feito analisando 56 bets, 56 sites de apostas em jogos e também desses cassinos online com jogos proibidos como o jogo do Tigrinho. Esse dado, inclusive, Osmando, parte do Banco Central e chama muita atenção, porque ele faz um estudo dessas 52 casas de apostas, mas há alguns questionamentos a esses números. Explica para a gente. Olha, está instalado um problema gravíssimo, crucial para o Brasil, com a implantação e o funcionamento dessas casas de aposta online. As bets estão se transformando, de fato, no programa mais eficiente de transferência de renda dos pobres para os ricos, exatamente o contrário do sonho do ministro Haddad de taxar as grandes fortunas. A situação é gravíssima e é reconhecida hoje por todos os setores que trabalham, aqueles que geram emprego. Hoje mesmo, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, ingressou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de proibição dos jogos online em todo o país. Eles pedem que seja suspensa a Lei 14.790 de 2023, que criou as bets, chamada o PL das bets, porque ela está causando uma desgraça na economia, tirando o dinheiro, sobretudo das pessoas mais pobres, do consumo para as apostas com as promessas de facilidades de ganhos rápidos. E isso está afetando o comércio, os setores de serviço de forma brutal, com ameaça, inclusive, de desemprego, porque os negócios estão diminuindo a cada momento. Então, essa realmente é uma questão crucial. Eu vi que o presidente Lula já começa a se movimentar para que haja uma regulamentação rígida em torno disso. A lei do Supremo, esta semana, 15 entidades do setor, do setor de serviço, do turismo, sobretudo, manifestou ao governo preocupação e pediu a adoção de medidas rígidas para impedir, sobretudo, o uso dos cartões de crédito e do Pix, porque não podendo usar o Pix e não podendo usar cartão de crédito já é um barramento importante, mas o governo e as autoridades da Justiça e o Congresso Nacional precisam rever isso urgentemente, sob pena de nós estarmos mergulhando
num problema tão crucial quanto as queimadas que destroem as florestas brasileiras. Os números você está vendo aí do consumo através desse levantamento do Banco Central, mas a Confederação Nacional do Comércio entrou com uma ação no Supremo Tribunal recentemente, trazendo números tão alarmantes quanto 117 bilhões de reais são as perdas estimadas no comércio com as bets. O argumento central é que essas atividades estariam tirando dinheiro da circulação do comércio no país. É o dinheiro que a família, que o provedor da família muitas vezes usa para ir ao comércio no seu bairro, para pagar as contas básicas de dentro de casa, e esse dinheiro está sendo colocado nas bets. Então, de fato, já há uma atenção, inclusive, da Confederação Nacional do Comércio para essa situação que tem afetado a economia como um todo no país. E o presidente Lula falou, inclusive, defendeu uma regulamentação para as bets. A gente sabe que há projetos em tramitação no Congresso Nacional, inclusive na volta a gente vai detalhar isso. Vamos ver a fala do presidente. Hoje, através de um celular, o jogo está dentro da casa da família, o jogo está dentro da sala. Nós estamos agora percebendo no Brasil o endividamento das pessoas mais pobres tentando ganhar dinheiro fazendo aposta. Esse é um problema que nós vamos ter que regular, porque senão daqui a pouco a gente vai ter os cassinos funcionando dentro da cozinha de cada casa. O presidente fala em regular, Cíntia, o que a gente já tem no Congresso Nacional nesse sentido? Olha, primeiro quem levantou isso foi o senador Omar Aziz, sim, do Amazonas, né? Sim. Do Amazonas, e ele foi exatamente quem pediu ao Banco Central esse levantamento. Então, se a gente está falando sobre isso hoje, essa nota técnica do BC atende ao pedido do senador Omar Aziz. E existe, por parte do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, uma preocupação nesse sentido. É um fato novo, eu conversei hoje com fontes do MDF que informam o seguinte, que já acionou, o Ministério já acionou o Ministério da Fazenda, que é responsável, ou seria responsável, por tentar uma ação mais controladora do uso, por exemplo, do Bolsa Família. Os programas sociais, como apontou o Banco Central, o dinheiro desses programas sociais está também sendo utilizado para essas bets. Porque, no caso do MDS, só para explicar para o nosso telespectador, funciona da seguinte forma. O Ministério, ele controla o perfil das famílias e o repasse do recurso, mas toda a gestão do dinheiro dos programas sociais é controlada pelo Ministério da Fazenda. Por isso, qualquer ação, por exemplo, a tentativa de colocar uma trava que possa impedir os usuários dos programas sociais do governo federal de apostarem, teria que vir exatamente do Ministério da Fazenda, a não ser que exista, e aí sim a gente pode falar sobre isso, que exista uma legislação que já pudesse ser inserida numa lei que já foi aprovada, já está inclusive sim, em andamento, porque tem as etapas, né? Sim. Nós já falamos sobre isso aqui. E aí, em razão dessa nota do Ministério, de toda a pressão que alguns senadores e deputados vêm fazendo, apareceu uma proposta que parece ser interessante, que é do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD de Dado. Ele propõe um rigor maior. Ele quer que os beneficiários do Bolsa Família percam o programa se for comprovado que eles apostaram. Então, quem é beneficiário, a essas pessoas estaria vedado para apostas, né? Estaria vedado a aposta, seria uma proibição. Você cortaria imediato o Bolsa Família. Cíntia, por quê? Me permita abrir um parênteses, porque esse ponto acho que é crucial. Sua avaliação, sua posição. Você é a favor ou contra a proibição de quem está no Bolsa Família apostar em bet? Eu sou a favor da proibição. Alessio? Também, Ananias. Osmando? É preciso ver a constitucionalidade disso. São direitos individuais que eu não sei se seria
sem uma legislação específica para isso seria possível. Mas a gente está falando exatamente de um projeto de lei, né? Poderia pôr lá, condicionante. Condicionante, como é condicionante, por exemplo, que a criança tenha a carteira de vacina, é condicionante precisaria a frequência dessa alteração escolar, na lei, né? A frequência escolar, são critérios que o governo passaria a adotar. O que essa fonte lá do MDS me disse o seguinte: olha, hoje a gente não pode fazer nada. Primeiro, por ser um fato novo e porque não existe, de fato, essa trava, não se pensava sobre isso, porque esse não era um problema. O que a gente tem é uma verdadeira multiplicação dessas bets, né? Elas crescem de uma forma assustadora, da mesma forma como cresce o valor que as pessoas estão apostando. E aí, quando a gente entra de novo na história do Bolsa Família, o tão grave que é a gente entrar nos números do Banco Central, porque 70% dos usuários, dos 5 milhões de usuários que apostaram, são chefes de família. Ou seja, em tese, a gente já pode dizer que é quem recebe o Bolsa Família. Não é alguém da família. Sim. Não é alguém que vive numa casa e, por exemplo, o chefe... É o responsável por gerir o dinheiro, né? Isso, é o próprio que está apostando. Então, 70% de cada 10 apostas, 7 foram feitas por esse chefe de família, seja ele homem, seja ele mulher. Como disse o presidente Lula, e eu acho que ele fez a melhor analogia possível do cassino na cozinha, não tem nada mais fácil da gente entender do que é esse tipo de aposta do que isso. Está bem aqui no celular. Sim. E aí a questão social, a questão de saúde, a questão complexa. O modo como as pessoas estão expostas a esse tipo de jogo que termina virando um vício. Já, só para finalizar, você deu os dados da Confederação, já a gente vai ter isso replicando em contas de energia, sim, contas de água. A gente vai ter já isso replicando nessas duas coisas. O cara está atrasando a parcela. A parcela da geladeira que comprou, da geladeira, ou daquele refinanciamento da dívida através do desenrola. Sim. Aí a gente vai voltar de novo àquela situação de um ano atrás. Isso está influenciando direto no comércio. Depois ele tá atrasando os itens básicos de casa, água, energia. Porque é um vício, né? Não é Exato. A gente está falando que o jogo vicia. Então, você está desencadeando uma situação patológica em famílias que estão extremamente vulneráveis e que acreditam que podem ter a vida mudada da noite para o dia. Não é fonte de dinheiro, não é fonte de receita. Só quem ganha até aqui é o dono e o influenciador que divulga. Eu sou contra todo mundo apostar, tá? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Eu acho isso um horror. Mas em relação a quem está vulnerável, eu acho pior ainda, porque chega dentro da sua casa dizendo para você que você vai ganhar um dinheiro que dificilmente você vai ganhar. Então, para quem está numa situação de vulnerabilidade, as pessoas realmente acreditam que seja possível. Elas são fontes, são os perfis de maior vulnerabilidade para cair nesse tipo de golpe, que para mim são golpes. O ministro Wellington Dias também falou sobre a preocupação pela regulamentação. Vamos ver. Na regulamentação das bets, devemos trabalhar para a proteção dos mais vulneráveis. O objetivo é não perder o foco. Recursos e benefícios sociais vão manter a linha de garantir a alimentação, combate à insegurança alimentar e atender a necessidades básicas das pessoas que mais precisam. Regulamentar, proteger para não deixar faltar para o básico, para as pessoas que mais precisam. A gente ainda vai, claro, retornar esse assunto aqui no Ciência Política, é muito popular.